Muito boa essa pergunta e vai requerer alguns stories aqui, porque é um assunto que a gente tem que tratar em várias etapas. Solicitar o visto F1, que é o visto de estudante, pode cancelar meu visto de turismo? Pode. Não só pode, como é um motivo muito comum para cancelamento de visto de turismo. E aqui nós temos diversos fatores que motivam isso. Primeiro ponto, alguns anos atrás, o visto F1 ele era utilizado não só por brasileiros, mas por indianos e várias outras nacionalidades, meio como que um green card temporário, ou seja, as famílias usavam esse visto para acabar ficando nos Estados Unidos por tempo maior do que o permitido por turista, de forma legal. Então a pessoa tirava o visto de estudante, ficava lá 2, 3 anos, 4 anos, né? E o governo americano em determinado ponto percebeu isso. Somado a esse ponto, nós temos alguns outros fatores lógicos. Raciocinem comigo. Boa parte das pessoas que a gente analisa, verifica que tiveram visto F1 de estudante negado, essas pessoas colocam ali idiomas que falam só português, não tem inglês. Qual que é o sentido para uma pessoa que está se afastando por um longo período do trabalho aqui no Brasil, você não pode trabalhar inclusive lá nos Estados Unidos, que ela nunca tenha se esforçado aqui no Brasil para aprender inglês? Mas agora ela quer ir para os Estados Unidos, vai ficar 1 ano, 2 anos afastada daqui para aprender inglês. Perceba que não tem muita coerência. E lembra que eu falei ali em alguns stories atrás sobre essa palavra. Coerência é muito importante. Não tem coerência, o visto é negado, tá? Outra questão é o fator tecnológico. Hoje em dia é muito mais fácil que você acesse, por exemplo, um professor nativo americano, plataformas de estudo de inglês, do que era, por exemplo, há 1 década atrás. Então hoje, se você quer estudar inglês às 3 horas da manhã, basta você pegar o seu celular, acessa ali o Cambly, por exemplo, você vai ter acesso a um professor americano na palma da sua mão para estudar 1 hora, 2 horas, o que você quiser. Então é muito mais acessível, e eu entendo que, claro, uma imersão 24 horas na cultura americana lá nos Estados Unidos não se compara ao fato de você fazer 1 hora, 2 horas de aula por dia aqui no Brasil. Mas, de toda forma, esse fator tecnológico ele serve como uma justificativa muito forte para dificultar a aprovação de vistos americanos de estudante. E aí, nessas entrevistas em que o entrevistador percebe que não há uma coerência entre a justificativa dada e aquilo que aparenta ser a real intenção, o visto de estudante acaba sendo negado. E vou falar para vocês, tem sido a maioria dos casos para quem está indo para estudar inglês. E aí o visto F1 acaba sendo negado e o entrevistador pensa o seguinte: se eu não concedi o visto F1 para ele, ele pode acabar indo com o visto de turismo e solicitando uma troca de status para estudante nos Estados Unidos, já que na concepção dele, a sua ideia não era estudar de verdade, era permanecer nos Estados Unidos. Para evitar que isso aconteça, o que ele faz? Cancela o seu visto de turismo. E aí é onde depois, para recuperar esse visto de turismo no curto prazo, é muito difícil. Então você tem que considerar muito, mas muito mesmo, se vale a pena você fazer um pedido de visto F1 para estudar inglês se você já tem um visto de turismo. Lembrando que existem inúmeras outras possibilidades de se estudar com visto F1. Doutorado, mestrado, graduação, que aí já é outra situação. Mas na realidade o que a gente vê no dia a dia, a maioria absoluta dos pedidos é para estudar inglês. Por isso eu chamo a atenção de vocês para esse tema.